Vamos lá então com as notícias do esporte. Carlos Ferreira, um bom dia para você. Bom dia, Tivemos Márcio. Série D, né? Bom dia a todo mundo. Série D em destaque? Série D em destaque porque a bola rolou ontem, Márcio. E é interessante como nossos times estão numa sucessão de empates. O Remo quebrou essa sequência ao ganhar da Aparecidense, mas estava no pacote de empates. E ontem essa história foi mantida na Série D. Pois é, vamos acompanhar então, antes de a gente ver os jogos, a classificação do grupo 1 aí da Série D do Campeonato Brasileiro. Temos o Nacional liderando, o Águia com o empate de ontem, né, permaneceu na segunda posição, mas ficou 4 pontos abaixo do Nacional. O Nacional ontem ganhou do São Francisco do Acre por 3-0, então aumentou a distância para o Águia de 4 pontos. E a Tuna permanecendo aí também na quarta, caiu na verdade uma Perdeu posição, uma posição. Né? O Maitá passou, perdeu uma posição, mas tem a mesma pontuação, mas aí no critério de desempate fica na quarta colocação ainda na zona de classificação, próxima fase. E 4 pontos acima do quinto colocado, que é o Princesa do Solimões. Esses 4 primeiros aí são os que avançam à segunda fase, porque ontem à noite não houve gol no jogo de Marabá, né? E um gol para cada lado no jogo do Amazonas. Pois é, e o Águia, Ferreira, bem que poderia colar um pouco mais ali no líder Amazonas, o líder do Nacional do Amazonas, né? Mas ontem, no Zinho de Vera, o time de Marabá ficou no empate sem gols com o trem do Amapá. Vamos acompanhar os lances da partida. Na bola parada, o trem teve a primeira boa chance de gol. O goleiro Axel Lopes defendeu 2 vezes. Na oportunidade de Edi Kleber, chute muito perto. A primeira tentativa do Águia foi com Castro. Já o Evandro mandou um chutaço e o goleiro Éder fez grande defesa. Na bobeira da zaga do trem, Luan Parede ficou de frente, mas o chute deixou a desejar. No segundo tempo, a partida ficou mais disputada no meio-campo e os times tiveram poucas oportunidades. O placar ficou mesmo no 0-0. A pena, né? Não deu para o Águia confirmar o favoritismo, porque o Águia para o jogo de ontem tinha essa cotação. Se isso aí leva à ideia de que o Águia entra numa oscilação, é natural. O Águia foi ao seu máximo para a decisão do campeonato estadual, então é natural que ele entre numa oscilação agora até estabilizar novamente, mas pelo menos vai fazendo uma campanha confortável. Bom, e quem também empatou, a gente comentou, né? Foi a Tuna jogando na Série D também. Ontem em Manacapuru, no Amazonas, a Lusa empatou em 1-1 com o Princesa do Solimões. A equipe paraense saiu na frente com o gol de Emerson. Você vai acompanhar o lance aí, a Tuna... Aí já é o gol do Princesa. Ah, o do Princesa, é? Marcado pelo Jonas. Certo. Ah, então tá certo. Bom, tivemos ainda no primeiro tempo esse gol do Jonas que empatou o jogo aí com a Tuna Luso brasileira. Lembrando que a Tuna joga na 4ª divisão, domingo, né, o próximo jogo domingo, contra o São Raimundo de Roraima, no estádio do Souza, aqui em Belém. Tá aí a Tuna, que segue ainda no G4, né, Ferreira? Pois é, segue no G4. A Tuna, diferente do Águia, que é uma continuidade do time do campeonato estadual, a Tuna fez uma reforma, mudou comissão técnica, mudou grande parte do seu elenco e vai fazendo uma campanha digna nessa competição. Seguramente vai se classificar, né? A gente está dizendo isso aqui com todo o otimismo, afinal de contas a Tuna está a 4 pontos acima do Princesa do Solimões e pelo rendimento da equipe, pela regularidade sempre pontuando, tudo nos leva a entender que a Tuna também avança. A Tuna e o Águia passam à segunda fase. Ferreira, quando você fala assim, tudo leva a crer, é importante a gente destacar que aqui não é futurologia, tá? É uma tendência, né, Ferreira? É importante exatamente. Que as circunstâncias, obviamente, podem mudar, ou enfim, o Tuna pode até melhorar, inclusive, mas é uma tendência de classificação da Tuna. Vamos agora com a Série C, Ferreira? Vamos lá começar com o Remo, que segue treinando de olho no jogo de sábado, fora de casa, contra o Pouso Alegre. Depois de um período turbulento, as coisas parecem estar melhorando lá pelo Bainão. Nada como a tranquilidade de 4 jogos sem perder para trabalhar bem. É esse o clima no Bainão. Ainda mais conseguindo a primeira vitória fora de casa na última rodada. Aí que fica bom. A vitória ela sempre dá ânimo pra gente, mas a gente já vem desde o jogo contra o Confiança numa mesma levada. A gente vem com a confiança renovada e a vitória naquele jogo deu a gente um ânimo. O resultado contra o Brusque, depois o resultado contra o América, a gente sentiu que podia ter saído com a vitória. Veio o empate que de tudo não foi ruim. E essa vitória fora de casa com certeza é para retomar ainda mais
o caminho que a gente vinha trilhando antes e, se Deus quiser, aí começar a arrancada realmente rumo ao G8. Rodriguinho é figura constante no time principal azulino. A vitória por 2-0 diante da Aparecidense foi um passo importante para o time tentar sair da zona do rebaixamento. Nos últimos dias, o Leão anunciou mais um concorrente para Rodriguinho no meio-campo. O ex-jogador de Cuiabá e Volta Redonda, Marcelo, já até apareceu com a camisa do Leão. A chegada de mais um jogador da posição, eu encaro isso com muita naturalidade, eu até acho bom quando o clube se reforça. É importante para a continuação da temporada, para o clube é muito importante, para que tenha qualificação no elenco, para que dê ao treinador mais peças ainda para que ele possa utilizar. Então, que seja muito bem-vindo, Marcelo, e todos aqueles outros que vierem a ser contratados, que venham e que possam somar. O próximo desafio do Remo vai ser em Minas Gerais, terra natal de Rodriguinho. O primeiro confronto entre Pouso Alegre e Remo na história do futebol vai ser um jogo importante para as duas equipes no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o time mineiro venceu o Figueirense em Santa Catarina. Portanto, o Leão vai atento ao que o Dragão pode aprontar. O time deles é um time qualificado, vai estar sob os domínios deles, mas a gente precisa jogar o nosso jogo e continuar aí do jeito que a gente tem feito e tentando evoluir, tentando sempre melhorar para poder colher os resultados positivos e chegar onde a gente quer chegar. Bom, e quem está chegando para o Leão é o atacante Elton, de 37 anos. O jogador tem grande experiência no futebol nacional. O auge da carreira foi em 2009, quando marcou 28 gols pelo Vasco da Gama. Elton também passou por Corinthians, Flamengo, Ceará, Sport e Cuiabá. O atacante estava disputando a Série B do Brasileiro pelo Juventude. Por lá foram apenas 3 jogos e nenhum gol marcado. O Remo não anunciou quando o atleta vai se apresentar, Ferreira. Mas a chegada dele a Belém está prevista para sexta-feira, amanhã, portanto, né? Elton, ano passado, pelo Cuiabá, na Série A do Campeonato Brasileiro, fez 15 gols em 29 jogos. Então, é um jogador que teve o seu ápice no Vasco, teve um grande momento ano passado no Cuiabá, mas este ano foi mal no CSA, foi mal no Juventude, inclusive enfrentando problemas com a balança, né, não conseguindo chegar ao seu peso ideal. E o Remo faz esse investimento, essa aposta nesse atleta, que você já disse, Márcio, tem 37 anos. Tem 37, mas já completa 38 no dia 1º de agosto, bem ali, né? E por falar nisso, amanhã o Muriqui completa 37. Então o Remo tem o Vinícius, 38, aí tem o Muriqui, que amanhã completa 37, o Elton, 37, mas já no gatilho para completar 38, tem o Rodriguinho, 35, e o Marcelo, que acabou de chegar, tem 34. Uma linha de idade bem avançada do meio para frente. E o Ricardo Catalá, que assina a contratação do Marcelo, que assina a contratação do Elton, deve estar projetando uma mescla, né? Ter esses jogadores de idade mais avançada, mas com jovens em torno deles, não todos juntos ali ao mesmo tempo, porque isso quebraria muito a dinâmica da equipe, principalmente para as ações defensivas, para a recomposição, e é o que eu imagino que esteja se passando na cabeça do técnico do Remo, e quando ele não é nenhuma opção, porque como ele chegou a dizer o seguinte, que nem no tempo dele de adolescência ele recebeu tanto não, como recebeu agora na tentativa de contratar jogadores para o Remo. Veio sim, né? Demorou, mas veio sim, né? Pois é, mas aí é o sim do plano B, do plano C, do plano D, os jogadores... Mas é aquilo, ele recebeu muitos não. Pegou um não, vai ter que ir atrás do outro. E por que o não? Primeiro, o Remo está na Série C. Segundo, o Remo está na Série C, lá numa posição de rebaixamento. Então é difícil convencer jogadores a virem. Hoje, Remo e Paysandu têm duas dificuldades. A dificuldade de estar na Série C e a dificuldade pela posição lá na Série C, em qual luta eles estão. Então, são os jogadores que o Remo conseguiu e o Ricardo Catalá deve, aqui eu estou tentando pensar com a cabeça dele, projetar o seguinte: são jogadores veteranos, no entanto, são jogadores calejados, são jogadores... como a gente fala no futebol, sabe correr, né, Ferreira? Cascudos. Sabe correr às vezes, porque o jogador tem uma
uma certa idade, mas ele tem aquela experiência de saber correr na hora certa, né? E principalmente, Márcio, jogadores prontos para suportar pressão. Que é o momento, nos né? momentos mais decisivos, esses jogadores mais experientes são importantes, mas precisam ter uma mescla. Em torno deles é necessário que haja jogadores com vigor físico para dar o equilíbrio. É o desenho que eu consigo imaginar aí dos planos do Ricardo Catalá. Tá aí, então, Elton, mais uma contratação. Vamos com o Paysandu, Ferreira. O Paysandu que tem aproveitado a semana quase completa para treinar. O próximo jogo será domingo contra o Floresta do Ceará na Curuzu, oportunidade para os bicolores tentarem sair da zona do rebaixamento. O experiente meia Robinho falou sobre esse momento difícil do clube e a busca pela vitória que não vem há 4 rodadas. Vamos acompanhar o trecho da entrevista. A gente já vem de 3 jogos, 3 empates, claro, não foi derrota, mas 2 desses jogos foram em casa, então é difícil você assimilar isso, né? Ainda mais numa competição tão complicada que é tiro rápido, 19 jogos, a gente já está indo aí falta apenas 11 jogos, né? Para terminar essa primeira fase e a gente tem que estar entre os 8. Não pode deixar de passar de domingo essa vitória, né? A gente já demorou, já postergou demais para essa vitória chegar. E respeitando muito a equipe do Floresta, claro, mas a gente sabe que agora, domingo, essa vitória não pode escapar. A gente tem que ir com tudo. A gente sabe disso, que o futebol é muito rápido, muda muito rápido. Uma vitória traz uma tranquilidade e a gente precisa dessa tranquilidade. A gente precisa dessa tranquilidade para poder trabalhar com mais tranquilidade, com mais paciência. E o torcedor precisa ter um pouco mais de confiança. A gente precisa passar confiança para o torcedor retornar ao estádio e nos apoiar. Então, aí está o Robinho, passando o sentimento e a expectativa que existe para esse jogo contra o Floresta, com a consciência de que o Paysandu tem, assim, não só por questão de pontuação, Márcio, mas também por uma questão de jejum, a necessidade de ganhar do Floresta. Afinal de contas, são 4 rodadas da Série C, mas você conta aí a decisão da Copa Verde, né? São 5 jogos sem o Paysandu vencer em sequência e muito mal posicionado no campeonato, então tendo essa necessidade extrema de reação com um time que está num momento muito delicado, que não está conseguindo render o potencial, está dentro de um processo de reconstrução e de recondicionamento de atletas, enfrentando esse Floresta, que é um time chato, principalmente como visitante, é um time sempre muito difícil. Floresta vem a Belém trazendo, veja lá, trazendo Zé Carlos, goleiro que passou pelo Paysandu em 2013, aí Igor Carvalho, lateral direito, foi uma figura Ricardinho recente, também, né? Ricardinho e Alisson, foi zagueiro que jogou no Paysandu ano passado ou ano retrasado. Além deles, o executivo Fred Gomes, ex-Paysandu, né? Recente, e o técnico Gerson Guzmão, aquele da bronca que passou pelo Remo, que o Remo tirou do Botafogo da Paraíba, que rendeu uma grande polêmica, né? E que no Remo não teve sucesso, hoje é o técnico desse time do Floresta. E o Papão com essa missão de derrotar o time cearense, reagir dentro do campeonato sob muita pressão, e o mais pressionado de todos na Curuzu é o técnico Marquinhos Santos. Há uma corrente daqueles que ficam em torno dos dirigentes ali dando pitaco, querendo troca de técnico. E esse jogo contra o Floresta é um jogo que pode significar muito, inclusive para o futuro do trabalho do Marquinhos Santos. Bom, Ferreira, vamos agora com os amadores? Só sua agora. O que você conta pra gente agora? Pois é, antes de a gente entrar naquele momento das fotos, sim, a gente vai com bola rolando. Vamos lá? Com gols. E antes de gol, Márcio, antes de mostrar o gol, o primeiro dos gols que a gente tem aqui, eu vou mostrar o autor num vídeo que viralizou e que sensibilizou muita gente. João Davi, goleiro do futsal do Paysandu, 12 anos, naquele momento ali um pouco menos. Vamos ver aqui o que ele aprontou. Que legal, porque o esporte é muito isso, né?
Esporte é reação, um momento de derrota, você precisa ter altivez, precisa ter personalidade, e melhor ainda quando você tem personalidade suficiente para transmitir, como no caso do João Davi, que não é bom só de papo não, Márcio. Na bola rolando, e ele é goleiro, tá? Ah, é? Na bola rolando, ele põe a rede para balançar. Vamos ver? O João Davi em ação, Tá aí, ó. foi recente, bola rolada para ele, o João Davi, e daí ele dispara. Bola para a rede, gol do Paysandu, gol do João Davi, que é uma figura nessas categorias de base do futsal. Agora não só ele, tá, Márcio? Tem mais aí? Tem bem mais, e a gente está aqui num raio de Remo, Paysandu e Tuna. Então vamos avançar, vamos ver o que vem a seguir. Com a bola rolando para a garotada, o Pedro faz a jogada e o Vicente faz o gol. Isso é um repá de futsal sub-8. Agora é o Paulinho Mota, olha o que ele faz aí. Jogadaça e gol. Também na base do futsal do Remo. Aí ele dá uma bicicleta e expõe toda a categoria. É um talento do futsal do Clube do Remo. Olha o Cauã, do futsal da Tuna Luso Brasileira. Faz de falta. Agora a gente já está com os lances de volta aí, com o gol do Vicente. Ali foi o Vicente na jogada do Pedro. Aí o Paulinho Mota, né? E o Cauã no futsal da Tuna Luso Brasileiro, homem dos gols de falta. Legal a gente poder mostrar esses lances da garotada, tá aí o Cauã, porque afinal de contas isso envolve família, né? Os pais estão ali para vibrar, para filmar, e quando a gente mostra aqui também dá para imaginar o efeito que faz. Com certeza, bacana, muito legal mostrar, incentivar, né, essa garotada que está se dedicando aí no futebol amador. E agora, Feira, tem outros lances que chegaram para a gente, outros gols e defesas. Isso aí fica para a próxima semana, porque hoje foi o dia da meninada de Remo Paysandu e Tuna. Maravilha. Feira, agora vamos com os times do futebol pelada? Vamos lá, instalou. Foi fraco esse, Ferreira. Tá fraco? Tá, agora. Melhorou agora. Paysandu, Xingu Praia Clube, Altamira. Maravilha, rapaz. Olha aí o papão de Altamira. É a hora do PSG, Belos Prazeres, Cametá. Cametá sempre conosco aqui, muito frequente, né? Então o PSG desfilando aqui também. Pinto Futebol Clube de Trairão. Aqui mandaram para a gente no nome de uma empresa. Aí eu reduzi o nome, ficou aqui em Pinto Futebol Clube Trairão. Eu faço essa observação aqui só para o pessoal entender que não adianta mandar nome de empresa na foto. Não vai rolar. O nome do time porque não cola, não rola. Seguindo adiante. Repá do Grupo União, Abaetetuba, e aí são os dois times. Show, maravilha. União de Abaetetuba. Realmatismo, Cinquentões, São Miguel do Guamá. No Realmatismo, eu teria espaço pelos meus cabelos brancos, mas só por isso. Só por isso, né, Ferreira? Agora você que tem muito mais talento do que eu com bola rolando, pode se considerar um aspirante. Pois é, vamos chegar lá, se Deus quiser, né, Ferreira? Então, Realmatismo de São Miguel do Guamá, passando a bola para o Resenha K10, Vila dos Cabanos, Barcarena, aí estão as meninas do Resenha K10, eu fico imaginando a resenha delas. Nesse pós-futebol deve faltar assunto, né? Com certeza. Certamente falta assunto. E agora, o que vem? Agora vem o TCN, o TCN é o Taconada. Tanto Taconada, Márcio, que nem endereço tem, mandaram a foto, não disseram de onde que é o time. Não tem lugar, então. Estão com nada. Não está com nada esse time. Seguindo adiante. Te esforça, Márcio. Te esforça, futebol pelada de Coaraci. O Te esforça está treinando para enfrentar o Te mexe do Márcio. Pois é, do Abner. Pois é, rapaz. Eu acho que o Te esforça vai ganhar, talvez, não sei, né? Enfim, depois do Te esforça de Coaraci, o Vasco da Gama da Terra Firme. Aqui na tela do BDP. Vasco da Gama passando a bola para o Ipiranga, foto retrô, Ipiranga, Santa Cruz do Arari. Já meio apagada a foto, mas é um registro que a gente coloca aqui. Clube dos Pais, Terra Firme, aí está o Clube dos Pais. Tem vovô também no meio. Família Silva, Marituba. Aí, grande Família Silva de Marituba, também era nome de empresa. Não cola, galera. A malandragem aí não rola. Aqui, Márcio Lins, nós temos o time dos fofoqueiros futebol pelada de Castanhal. Tem personagem aí, Márcio, você consegue reconhecer? Deixa eu dar uma olhada aqui, calma aí. O primeiro de amarelo, eu vou logo entregando aqui, que é o Ferrete. Sim, tem o Jean ali também? Exatamente. Ali no meio, né? Aí eu fico pensando aqui, o Jean
foi campeão mundial sub-20 com a seleção brasileira, fazendo o gol do título. Sim. Ídolo do Clube do Remo. Vasco da Gama, uma figura destacada do Vasco. E hoje ele é o capitão dos fofoqueiros. Que fase, hein? Sim, Ferreira, é assim mesmo. É futebol, a vida, né? É a vida, exatamente. Agora o Jean, com esse time aí, acho que ele tem dificuldade para conseguir escalar, porque só 11 não dá, Ferreira. Que rola de fofoca. Deveria ter 15 nesse time aí, no mínimo, né? Mais 30 no banco, né? Você acha pouca fofoca? Bom, passando adiante. Lá em Castanhal, viu, Ferreira? Sua cidade. Né? Você podia entrar nesse time também, quem sabe? Fofoqueiro em Castanhal tem que vir de fora, como é o caso do Jean. Lauro Esporte Clube do bairro do Marco, para fechar o desfile. Tem mais uma? Então vamos lá, vamos estar com a próxima, que é o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão invicto lá na competição do Grêmio Literário Português e chega com toda essa pose para fechar o desfile dos amadores. Muito bem, continue enviando, só tenha paciência, né, Ferreira, porque a fila tá grande, manda para o nosso WhatsApp a foto aí dessa equipe amadora, só não manda com aqueles comerciais, né, Ferreira? Tenta mandar uma foto só do time, por favor, tá? E por favor, manda dizendo de onde que é o time. Isso, né? Se é daqui de Belém, ou do bairro de Belém, ou do interior do estado, só informa. Tá aqui, os contatos estão aqui na tela, tem o nosso WhatsApp, que é o 999430002, e você pode marcar também nas redes sociais, marcando a hashtag você no BDP, né, Ferreira? Fechado? Daqui a pouco você volta, então, Fechado, daqui a pouquinho eu volto. Até mais. Vamos voltar com as informações do nosso futebol, também esporte, tem notícia do boliche. O Carlos Ferreira vai começar falando da Série D, né, Ferreira? Exatamente, Márcio, Série D que ontem teve Águia e Tuna em ação, em mais uma rodada dessa competição. Em Marabá, a bola não entrou. 0-0 para Tuna e Trem do Amapá. Aí nós estamos com alguns lances desse jogo de ontem, em que o Águia não conseguiu traduzir o seu favoritismo em 3 pontos, né? Somou um pontinho e segue na vice-liderança do seu grupo, agora 4 pontos abaixo do Nacional. O Nacional venceu, ganhou do São Francisco do Acre por 3-0, enquanto o Águia ficou no empate, então a distância aumentou para 4 pontos, mas o Águia está bem situado na competição e segue numa trajetória que indica a classificação. Quanto à Tuna, a Tuna foi ontem ao Amazonas, jogou em Manacapuru contra o Princesa do Solimões. Nesse jogo a bola entrou. A bola entrou, mas também empate, né, Ferreira? Tá aí, a gente vai mostrar o gol da Tuna, a gente ficou devendo, né, Ferreira, na primeira oportunidade, aí, tá aí, ó. Gol do Emerson, exatamente, a Tuna fez 1-0 com o Emerson, mas o Princesa chegou ao empate. De novo, o gol do Emerson, colocando a Tuna na frente no placar, um belo gol por cobertura. Ferreira, acho que foi um gol por bloco, né? Porque no outro a gente mostrou o gol do Princesa, agora ficou só o da Tuna. Vai colocar, já vai colocar. Mas é importante destacar, a Tuna tá aí, o gol do Princesa. Marcado pelo Jonas, exatamente. Aí o Princesa chegando ao empate e definindo o placar de 1-1. Ontem à noite em Manacapuru, interior do Amazonas. A Tuna era a terceira, agora é quarta colocada, perdeu uma posição para o Maitá do Acre, mas está 4 pontos acima do Princesa do Solimões, que é o quinto colocado. Isso é importante porque os 4 primeiros avançam à segunda fase da competição, então a Tuna, embora sendo quarta colocada, está com um certo conforto, aí, com uma certa gordura, para confirmar a sua passagem, a sua classificação à outra etapa da competição. Bom, da Série D, vamos para a Série C, começando com o Remo, Carlos Ferreira. Remo que vem de vitória, fora de casa, outro jogo fora de casa. O que esperar do Remo contra o Pouso Alegre, lá em Minas Gerais? Olha, Alegre está o Pouso, viu? Sim. Porque o Pouso Alegre ganhou também, fora de casa na rodada passada, ganhou do Figueirense. Então, se o Remo está animado, o Pouso está alegre. Me desculpe por essa. Então, jogão no sábado em Minas Gerais, interior de Minas Gerais, Pouso Alegre contra o Remo. O Remo que está apresentando reforços, mas ainda vai para esse jogo contra o Pouso Alegre com o time que ganhou da Aparecidense na rodada passada, né? O Elton, centroavante, anunciado ontem. Elton, centroavante, Marcelo, meia, e Rafael Silva, atacante, são as novas caras do elenco do Clube do Remo. É possível que o Remo ainda anuncie mais alguém até o final de semana. E assim o Remo vai para a sua, digamos, a terceira leva de contratações. Teve a primeira, que foi a formação do elenco. Aí teve a segunda, que foram as contratações para esta Série C. E aí
que estão no time, estão jogando desses contratados para a Série C, o lateral Lucas Marques, lateral direito, e o Kevin na lateral esquerda, muito mais por uma questão do Leonan, que está em recuperação. Fora disso, as contratações que o Remo fez para a Série C foram negações, né? Bochecha, Galdesani, Claudinei, são jogadores que ainda não responderam ao investimento do Clube do Remo. Então agora, numa terceira leva, contratações assinadas pelo técnico Ricardo Catalá, o Remo vivendo a esperança de se fortalecer e conquistar uma classificação num momento, dentro da competição, no momento em que ele está ainda na zona do rebaixamento. Ferreira, você mencionou a questão de contratações que não vingaram no Remo e no Paysandu, situação parecida também, né? Pô, no Paysandu bem mais grave, né, Márcio? Bem mais grave. O Paysandu já mandou de volta 21 jogadores das tantas contratações. Quase um elenco todo, né? Os 11 mais reservas, né? Um elenco todo praticamente, né? Exatamente. E isso dá a dimensão dessa reforma permanente que o Paysandu vem vivendo até achar um time ao longo de todo o ano, né? Na busca de um time, de uma forma de jogar, de competitividade, de vitórias. Por enquanto a torcida espera na maior angústia. O jogo contra o Floresta no próximo domingo é jogo para o Paysandu quebrar jejum. Afinal de contas, ele vem numa sequência de 3 empates, mas nos 2 jogos anteriores aos 3 empates ele perdeu. É uma sequência de 5 jogos sem ganhar e toda uma pressão ao time e ao técnico Marquinhos Santos é o ambiente para o jogo do domingo contra o Floresta no estádio da Guruzu. Muito bem, Ferreira. Sem público ainda. Não né? conseguiram aquela questão da Defensoria? Não há uma posição ainda. Só lembrando, né, para quem não lembra, né, a Defensoria fez um pedido ao Tribunal de Justiça, né, ao STJD, para que mulheres e crianças acompanhassem o jogo, né? Exatamente, para que fosse liberado o acesso de mulheres e crianças ao estádio, mas ainda não há uma definição. Bom, Ferreira, agora uma notícia que vem do boliche, notícia boa. A paraense Deise Silva conquistou o bicampeonato de duplas da Taça Mato Grosso. Está aí a foto dela com a sua dupla matogrossense. A Deise é atleta do Clube do Remo e também da Seleção Brasileira. O próximo desafio será a Taça Rio de Janeiro, do dia 23 ao dia 25 deste mês, Ferreira. Guardamos essa para encerrar o bloco do esporte aqui no Bom Dia com uma notícia tão positiva. A Deise é uma vitoriosa há décadas no boliche. Ela tem projeção nacional há décadas. Eu lembro de ter feito reportagens com ela e, olha, faz tempo isso, tá? Então, não é apenas uma vitoriosa, ela é uma vitoriosa longeva, né? Na glória, no destaque do esporte que ela escolheu, que é o boliche. Muito bem, parabéns. Então, Ferreira, obrigado pela participação. Vou nessa. Até semana que vem. Valeu.